o tema do luto não é algo que eu acabo abordando muito aqui, porque ele está de uma forma não tão relacionado com a ansiedade. Mas eu acho um assunto bem importante, eu gostaria de explicar então um pouco sobre o luto, como ele funciona e como nós podemos nos ajudar a sair do processo de luto. Até porque um pouco do que nós estamos vivendo agora, as pessoas que foram atingidas pelas cheias, elas também estão passando por um processo de luto. O luto é um sentimento que surge na perda de uma pessoa, de algo material também, casas, enfim, relacionamentos, um término de relacionamento também pode representar um luto. E esse sentimento, ele surge então no momento em que a gente olha para o futuro e a partir do momento de olhar para o futuro a gente começa a perceber que esses espaços, que essas pessoas, elas vão deixar de existir na nossa vida. O luto é como se eu olhasse para essas situações no futuro sem essas pessoas ou sem essas coisas e eu sentisse na verdade um sentimento de vazio, de abandono, de tristeza, de solidão, porque eu olho para esses momentos e eu entendo que essas coisas e essas pessoas não vão estar ao meu lado. É como um sentimento de autopiedade sobre eu mesma, por eu perder aqueles espaços pelos abraços, pelos encontros, ou mesmo pelos lugares que eu não vou poder mais estar. Então o sentimento de luto, ele é muito mais com relação ao futuro, de algo que não vai mais repetir ou não vai acontecer. E a partir disso, então, o que acontece? Eu tenho duas oportunidades, duas opções, no caso, que normalmente as pessoas acabam seguindo a partir do momento de luto. Entre as duas opções, a primeira delas é eu ficar revoltado de alguma forma, eu não aceitar o luto. Não é dizer, eu não aceito que isso aconteceu, mas é um pensamento que ele surge do tipo, eu gostaria de ter feito mais, que tristeza perder essa pessoa tão nova, ela não merecia, ou eu não gostaria que isso acontecesse. E a pessoa que está passando pelo luto, ela começa a ter pensamentos como se dentro dela, ela sentisse no fundo que ela tivesse o poder de mudar aquela realidade. O que acontece no luto, nós não temos esse poder, a gente não consegue fazer as pessoas voltarem, a gente não consegue fazer as nossas coisas materiais voltarem, um relacionamento voltar muitas vezes. E quando eu fico relutando com essa realidade, é como se eu acreditasse que eu tivesse o poder de mudar algo, só que nós não temos esse poder de mudar nada. Então, quando eu fico nessa primeira opção, relutando com isso, brigando, não aceitando, ou eu fico então num sentimento de pena porque aconteceu desse jeito, eu não gostaria. E esses pensamentos é como se eu relutasse internamente a aceitar esta realidade de que algo ruim aconteceu, que esta pessoa se foi ou que essas situações se foram da minha vida e que eu não tenho como voltar atrás. E quanto mais eu brigo com essa realidade e eu não aceito o que ela aconteceu, maior fica o estado de luto. Então ele se torna muito mais duro e mais difícil. E a segunda opção é entender que isso que aconteceu foi algo que não está nas minhas mãos mudar, mas a partir deste momento agora para frente, sim, eu tenho a capacidade de me ajudar, de pedir ajuda e começar a transformar a minha vida. E como isso funciona, então? No momento que eu aceito, eu entendo que foi algo difícil e eu passo a acolher a minha dor. Eu estou sofrendo, eu sinto muito, eu sinto vazio por ter perdido essas pessoas ou a pessoa, ou ter perdido uma relação, ou mesmo ter perdido coisas, mas eu entendo que eu, como pessoa, continuo nesta vida, estou vivo e daqui para frente eu preciso conseguir sobreviver. Eu não vou deixar de lembrar dos momentos bons, das experiências, ou mesmo as coisas que eu vivi naquele lugar que eu estive, porque isso vai continuar na minha memória. Mas eu vou me ajudar daqui para frente a acolher a dor que eu estou sentindo, sem brigar com ela, sendo gentil, entendendo, ok, hoje eu não estou muito bem, eu preciso chorar, eu preciso às vezes de um abraço, às vezes eu preciso conversar com alguém. E a partir desse movimento, então, de buscar apoio, de eu me auxiliar, de eu sofrer os meus dias também, eu começo a fazer pequenas diferenças e entender que eu preciso continuar, que eu tenho pessoas que podem me dar força e que daqui pra frente eu vou lembrar do que aconteceu com carinho, com certeza, mas que eu preciso transformar a minha vida a partir de agora, sem esses momentos. E por mais que isto seja difícil, é a única forma que torna possível eu vivenciar um estado de luto.
Esse processo dentro da psicologia, ele tem mais ou menos a duração de 2 meses a 3 meses, a gente fala do luto maior. E a partir disso, então, nós começamos a fazer as nossas transformações internas para conseguir passar pelo luto. Mas realmente, quem segue pelo caminho, que é o segundo caminho, de não brigar com o luto e com o que aconteceu como uma forma de indignação, mas aceitar, se acolher, consegue realmente transformar de uma forma muito mais tranquila. Então, só recapitulando, o luto, então, ele é um sentimento de dor, de olhar para o futuro, sentir um vazio, uma perda, um abandono. E eu preciso aprender a acolher essa perda, essa dor e esse abandono dentro de mim. E eu posso, então, buscar ajuda comigo mesmo, fazendo coisas que eu me sinta melhor, que eu me sinta acolhido, conversando comigo, também dizendo que eu vou procurar ajuda, que esse momento ruim de dor ele vai passar, que as coisas vão ficar melhores e que eu tenho outras pessoas também que vão me auxiliar, seja reconstruir espaço material, seja superar um relacionamento, ou seja mesmo a dor de uma perda de alguém, de animais, enfim. Que essa dor, ela existe, mas que aos poucos ela vai sendo substituída por lembranças boas de quando essa pessoa e de quando esses bens estiveram aqui. Que eu vou conseguir, então, ficar bem, passar por tudo isso e continuar tocando na minha vida, por mais que a dor tenha sido muito grande nesses momentos. Então, se você não se sente bem sozinho, se você não consegue fazer esse acolhimento sozinho, procure ajuda. Você pode ter leituras, pessoas que auxiliam vocês, grupos. A gente tem mais uma vez o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar gratuitamente, 24 horas por dia. Em casos de sofrimento você vai ser atendido também. Mas não deixe que esse momento seja um momento tão doloroso. Você pode conseguir ajuda, você pode conseguir alguém que acolha a sua dor junto com você, profissionais, e passar por esse momento de uma forma pelo menos um pouco mais tranquila, porque a vida continua e a sua vida é muito importante.